Que são as três leis do amor ou as três ordens do amor, segundo Bert Hellinger, segundo as constelações sistêmicas. Eu costumo dizer que são três regras que o nosso inconsciente já conhece, três regras que nossas células já reconhecem. E que todas as vezes que nós descumprimos algumas dessas regras, as nossas células entram em alteração vibracional. E assim elas nos trazem conflitos, e assim elas nos trazem problemas. Inicialmente, lá atrás, quando Bert Hellinger percebeu essas leis, ele foi, sem sombra de dúvida, muito certeiro. Tanto é que as constelações já têm demonstrado o quanto isso é eficaz. O quanto, quando uma pessoa descumpre uma lei, pesa para outras pessoas. O quanto, às vezes, pode ser danoso para mim o fato de situações que eu até desconheço. Então, as três ordens do amor vieram para nos fazer refletir sobre o quanto é importante a aceitação da nossa ancestralidade, a aceitação da nossa própria história, para que não descumpramos alguma dessas regras. As três ordens do amor trazem paz para os nossos corações. Essas regras fazem com que as nossas células deixem de alterar, deixem de vibrar de forma alterada. Eu compartilho isso com vocês porque não só estudei as constelações, também fui estudar a neurociência e depois me deparei com ressonância das células, fui estudar biorressonância, até comprei aparelho de biorressonância para conseguir analisar melhor isso. E hoje eu tenho plena convicção do que eu compartilho com as pessoas. Os chineses, por exemplo, já perceberam há muitos anos atrás sobre a psicossomática. Eles foram os primeiros a descobrir isso. Psicossomática nada mais é do que a comprovação de que algumas partes do seu corpo podem estar afligidas em função de questões externas na sua vida. Ou seja, a esposa vai lá e briga com o marido. E aí, naquela semana, ela tem uma cólica. A briga com o marido pode resultar, em alguns casos mais graves, até um câncer no seio, por exemplo. A briga com o marido pode resultar numa simples dor de barriga. Enfim, isso é psicossomática. É uma questão externa que o meu corpo somatiza e algum órgão vai apresentar isso. Quando eu fui entender a biorressonância, o que que nós entendemos? Que cada célula de nosso corpo tem um nível de vibração. Ela tem um grau de vibração para a parte do corpo dela. Então, o fígado tem uma quantidade de hertz, o coração tem outra, as veias, a corrente sanguínea, o seu cabelo, a sua pele, o seu olho, enfim, tudo tem um nível certo de vibração. E todas as vezes que nós temos algum tipo de conflito na vida, esse conflito pode ser somatizado no corpo e altera essa vibração dessas células daquele órgão. E quando isso acontece, é claro que eu vou ter algum tipo de problema físico. Mas o que eu entendo hoje é que ele não é necessariamente só físico. Quando eu tenho algum conflito e a célula está alterando, ela está vibrando algo para além do meu corpo. E isso é justamente campo morfológico. Então, o que que acontece? Quando essa célula está vibrando uma alteração, ela está mandando uma informação diferente para fora, ela está conectando com o campo externo de acordo com a necessidade que ela acredita internamente. Esse é o conceito que explica muito bem as constelações. Então, vou compartilhar com você um exemplo prático disso. Um homem que foi traído pela mulher. Ele sente uma grande dor, um grande. Enfim, é uma dor muito grande pela traição. Ele vai lá, se separa dessa mulher e toca a vida. Até que um belo dia ele conhece uma outra mulher, se casa e tem filhos e está feliz da vida. Só que aquela dor que ele viveu lá atrás está armazenada ainda dentro da célula. Quando ele se casa novamente, ele vai lá e tem um filho, por exemplo, ele vai transmitir a esse filho uma memória de uma dor com uma relação que ele teve. Então, essa criança cresce com uma memória, com um campo morfogenético dentro dela, que diz que eu não posso confiar nas mulheres. Então, essa criança, quando adulta,
ela pode ter dificuldades em um relacionamento porque ela tem uma memória que diz: eu não posso confiar em você porque você vai me trair. De quem realmente é essa memória? Essa memória é do ancestral, do pai, às vezes pode ser do avô, enfim. Uma outra dinâmica que eu sempre compartilho com as pessoas para elucidar de uma forma mais clara o que significa esses campos morfológicos, essas informações genéticas transmitidas e essa alteração vibracional nesse campo externo. Vamos lá. Imagina que esse mesmo rapaz é convidado para uma festa e nessa festa vão ter 100 mulheres. Só que ele não sabe que dessas 100 mulheres, 99 são quase beatas. E tem uma lá dentro que ela é fora da curva. Ela gosta de viver a vida intensamente, ela gosta de ter muitos relacionamentos, e ela vive isso. Quando esse homem, com esse campo morfogenético do pai dele, que tem lá como referência uma traição, ele entra nessa festa, o campo morfológico dele não vai fazer com que ele tenha atração por qualquer uma das 99 beatas, porque não é a referência que ele tem dentro dele que está alterada. Se todas as referências dentro dele estivessem calmas, equilibradas, ele ia entrar lá e ia estar no estado de presença e ia perceber quem é a pessoa que mais interessa a ele. Agora, se ele tem uma célula alterada, que é uma dor, que é um trauma, que é um conflito, ele vai entrar nesse ambiente, essa célula alterada vai se conectar justamente com aquela pessoa, ele vai olhar para ela e vai falar assim: nossa, essa é a mulher da minha vida. E o que vai acontecer? A tendência é que ele vai repetir o padrão dessa história que ele tem armazenado dentro dele. Então, assim nós entendemos que as ordens do amor, elas não são nada místico. Não, elas são memórias que estão armazenadas dentro de nós e que atuam no nosso campo morfológico, nos fazendo conectar com os conflitos ou com os problemas que nós enfrentamos muito no dia a dia e na vida. Eu citei aqui um caso de traição, mas eu podia citar muito bem uma dificuldade profissional, uma dificuldade empresarial, podia citar dificuldade de relação com os filhos, ou uma dificuldade alimentar, uma doença, qualquer coisa que a sua célula esteja alterando de forma fora do adequado, fora de uma condição saudável. Se ela está alterada, se ela está vibrando acima ou abaixo, que é o que a biorressonância faz, a medição da vibração dessa célula, é porque por trás existe um conflito. E isso foi o que Bert Hellinger percebeu num campo mais amplo. Agora que nós avançamos um pouco mais dentro de alguns contextos, conseguimos perceber que isso está muito real dentro das nossas células.